Bom dia, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Bom início da semana, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início ao nosso webinar de hoje, né? A Rede Cariniana do IVICTI, nosso grupo de pesquisa de estudos e práticas de preservação digital. Agradeço a vocês pela presença e desejo que seja bastante interessante para vocês o tema de hoje. Estamos aqui com nossos convidados e também participantes da rede, e gostaria de apenas dar essas instruções antes de começar, né, de que será um webinar de 2 horas, com as palestras de nossos convidados, com as palestras ou as falas de nossos convidados e também com a discussão sobre o tema, né? Quando esperamos ouvir vocês também mandarem suas perguntas ao final da fala deles, tá? Porque esse webinar tem um título de lixo eletrônico, preservação e segurança de dados digitais, né? Ele tem esse objetivo de tentar ver como se incorporam os conteúdos digitais dos acervos dos centros de informação. O trabalho faz um apanhado, né? Esse trabalho, essa apresentação que vocês vão ver hoje, dos princípios de seleção de materiais, assim como os resultados que podem vir com o descarte, no tocante à segurança da informação, embasando também no processo de preservação digital. Eles também vão mostrar como o grande uso da tecnologia e seu despojo, né, se for incorreto, pode afetar o meio ambiente. Temos conosco esta manhã a Sônia Boeres. Ela é bibliotecária, consultora autônoma e doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília. E também ela é colaboradora do grupo de pesquisa ADRIAD, né, Estudos e Práticas de Preservação Digital. Também temos a Andressa Bergenmeier, espero ter pronunciado bem. Ela é engenheira civil pelo Centro Universitário de Brasília e bacharel em Ciências Ambientais pela UNB. Também ela é engenheira responsável técnica da empresa Residual. E também temos a presença de nosso colega Eduardo Wallier Viana, que é doutor em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília, é pesquisador associado da Escola Superior de Guerra e no tema da defesa cibernética nacional. Atualmente é assessor especial da Procuradoria-Geral da Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. A vocês, eu gostaria de agradecer muito pela presença e por ter aceito participar hoje nesse webinar, que com certeza vai ter muita informação nova, interessante e também importante para todos nós. Então, vou passar agora a palavra para a Soninha, para que ela possa também nos ajudar, né, a seguir essa apresentação, esse trabalho de hoje, com suas ideias também. Soninha, por favor, você sabe que esses webinários são especificamente para isso, né, para nos ajudar a discutir temas relacionados com a preservação digital e tudo que afeta, né, a realização dessas atividades. Ok? Então, Soninha, é com você. Isso mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso seminário. Eu vou começar compartilhando com vocês aqui a nossa tela. Como o Miguel já nos apresentou, né? Eu sou a Sônia. Nós vamos falar sobre lixo eletrônico, as questões relacionadas à segurança e preservação de dados e seleção e tudo, né? E gostaria só de começar agradecendo a Rede Cariniana pela oportunidade. Lembro a todos de desligarem os seus microfones para a gente dar início. Bom, nós hoje vamos falar algumas questões relacionadas à preservação digital no que se relaciona ao lixo eletrônico, sob o aspecto da sustentabilidade e as questões ecológicas, o lixo digital com relação à seleção e ao descarte dos dados, passando pela segurança da informação, e no final nós estaremos disponíveis para perguntas. Começando, nós vamos falar dos nossos centros de informação, que são locais que têm como função a guarda, a administração e o acesso aos conteúdos dos seus acervos. De forma geral, seus prédios físicos são locais bonitos, organizados, que servem para a prestação de serviço, inclusive para utilidade social. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos moradores de rua se dirigem aos centros de informação para acessar a internet gratuitamente.
É importante a gente lembrar que esses lugares têm um valor eterno, porque eles são os guardiões do conhecimento da humanidade e eles são os responsáveis pela custódia do acervo. Com relação a guardar a memória, né, a gente fala da memória da humanidade, e o ser humano tem dependido cada vez mais das tecnologias, e os documentos digitais estão ganhando um status cada vez mais relevante, tanto no registro, também como fonte de informação. E a gente vê surgir uma nova problemática, que é a manutenção e a preservação dessa memória da humanidade, né? E essas autoras dizem que toda vez que a preservação digital falhar, também haverá uma perda de valores, uma perda no nosso sentido de pertencimento, em relação às nossas referências culturais, e atinge, inclusive, o nosso senso de cidadania e nos leva a uma apatia coletiva. Quando a preservação digital falha, alguns documentos de valor inestimáveis também se perdem. Algumas vezes é até impossível repor esses documentos, no caso dos que já nasceram digitais. E os documentos digitais estão sendo perdidos com a mesma facilidade com que eles têm sido gerados. Isso é um grande alerta que deve nos levar a um questionamento. Nesse contexto, surgiu a rede cariniana, que se propõe a preservar documentos eletrônicos e garantir o acesso continuado ao longo do tempo a esses documentos. Ela conta com uma infraestrutura descentralizada, com computação distribuída, e tem parceria com instituições brasileiras e estrangeiras, como, por exemplo, com a Universidade de Stanford, de onde vem o LOCS, que é utilizado pela Cariniana para preservação, e também com a Universidade de Edimburgo e a Universidade de Harvard, ou seja, grandes parceiros, né? E a Cariniana tem tido um papel muito importante no cenário brasileiro, preservando documentos do governo. O Eduardo agora vai dar continuidade, fazendo uma introdução, dando uma continuidade nesse contexto da internet, preservação digital e outros. Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa live. De uma maneira ainda introdutória, eu queria conversar com vocês sobre o Windcert. O Windcert ele criou, né, o protocolo TCP/IP, né, de transmissão, que acabou dando nome a todo o conjunto de protocolos da internet. Ele é considerado um dos pais da internet. E no Congresso Mundial de TI, em 2016, ele surpreendeu a plateia, porque além de abordar temas, digamos, usuais, né, de quem é da área de tecnologia e trabalha com internet, segurança, ele também abordou o tema preservação. E eu queria compartilhar com vocês algumas ideias que ele colocou lá. São bem interessantes nesse momento que a gente introduz aqui a nossa live. Ele começou falando o seguinte, que os bits, acredita-se que os bits são indestrutíveis, e eles não são. Então, aqui a gente considera o bit, a base, né, dos dados, das informações, é uma corrente elétrica, basicamente, e eles são ativos fundamentais, são ativos físicos, né? São ativos tangíveis. E esses ativos podem se perder. Uma outra coisa interessante que ele colocou é que o futuro da internet, né? A continuidade da internet está diretamente ligado com a preservação. Então, um fato foi muito bom ele colocar isso, né? Ele trazer isso para aquele conjunto de pessoas que provavelmente nunca tinham se atentado para a importância da preservação digital. Inclusive, ele colocou, de uma maneira até, digamos, drástica, né, que se não se trabalhasse a preservação, nós íamos perder a memória e a gente podia entrar numa era negra da internet. Outra coisa também é que o mundo digital está diretamente relacionado com a capacidade de preservar arquivos. E outra coisa interessante é que, na visão dele, né, um senhor já de mais de 70 anos, que viu a internet, participou do nascimento da internet, está vendo a internet se desenvolver, né, é que, na percepção dele, nós não sabemos o que preservar e o que oferecer para as futuras gerações. Vamos passar. Ainda no entendimento dele, ele colocou mais algumas coisas interessantes. Que a gente tem que ter muito cuidado com os softwares, com a preservação dos arquivos antigos.
né? Em que você tem que dar continuidade, preservação, tem que ter software em condições de ler os arquivos antigos. E aí ele sugeriu emular hardware e sistemas operacionais e softwares também em máquinas virtuais, que já está, de certa forma, acontecendo, né? Ele demandou por um padrão mundial de documentos, né? Além do tradicional PDF, que nós já bem conhecemos. E outra coisa interessante também é que ele estava preocupado com a continuidade dos domínios, dos links na internet, né? Muitas páginas que nascem a todo segundo e algumas merecem, ou mereciam, né? Algumas até já desapareceram, um conteúdo na preservação. Próximo. E aí, nesse sentido, eu trouxe um levantamento de 2015. Infelizmente, essa empresa Big Web ela não deu continuidade a essa pesquisa, mas eu considero bem interessante, bem relevante, que eles chegaram à conclusão que a média, a vida útil de um site na internet é de apenas 3 meses. Isso chega a ser assustador em termos de preservação. E o que ele colocou? E como é que eles chegaram a essa conclusão, né? Eles deliberaram o seguinte: um site estaria, digamos, morto, né? Ele não existiria mais se ele ficasse um mês sem alguma atividade, ou uma atualização, uma postagem, alguma coisa assim. Então, um site inerte por um mês seria considerado morto. E, à época, eles fizeram avaliação em mais de 90 milhões de sites, 320 bilhões de páginas de internet. Foi um trabalho bem interessante, né? Então, aí a gente começa a pensar, mas o que eu vou preservar para o futuro, para as próximas gerações? Quais sites que merecem uma consideração melhor, né? E então a gente volta a pensar em termos de preservação, né? O que eu preservo? Quem seria, digamos assim, os responsáveis por preservar esse site? O próprio usuário? E se esse site for institucional e ele for colocado no ar e ele não tiver manutenção de 30 dias, como é que fica isso? Seria automático? Não seria automático? A parte de preservação, a Sônia vai dar continuidade agora. Alguns pensam que o sucesso dos sistemas de preservação pode ser medido pelo tamanho do armazenamento, pelas estratégias de redução de risco e preservação e pela verificação de fixidez e redundâncias. O professor Humberto Inarelli, da Unicamp, nos diz que para criar a preservação digital ambientalmente sustentável, é importante que nós pensemos sobre uma mudança de paradigmas, de modo que nós venhamos a avaliar tanto a permanência quanto a disponibilidade desses conteúdos digitais. E uma mudança que nós todos, o mundo todo tem visto, chegou com a pandemia que nós temos vivido. E ela mudou muito, tanto a nossa forma de consumir quanto de descartar. Por um lado, temos feito menos compras, porque estamos com saídas restritas. E, por outro lado, temos feito mais compras tecnológicas. A nossa vida mudou, muitos dos nossos filhos estão estudando em escola de modo remoto, muitos de nós estamos ou já estivemos em teletrabalho, temos assistido a muito mais palestras como essa que nós estamos agora, e tudo isso tem feito com que nós recolhamos mais conteúdo, tanto pessoal quanto institucionalmente, criemos pastas, insiramos lá mais dados e informações, e isso também acaba demandando que nós compremos mais equipamentos, ou porque precisamos de maior quantidade ou de mais memória. E tudo isso, futuramente, vai gerar um lixo. E é sobre isso que a Andressa vai continuar falando com a gente. Bom dia a todos. Então, gente, eu vou trazer agora essa discussão mais com uma vertente ambiental. Eu vou começar falando sobre as consequências de um descarte inadequado do lixo eletrônico na natureza. A ONU, ela projeta que só neste ano de 2021, o mundo deve produzir cerca de 50 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. E essa grande quantidade de resíduos eletrônicos que o mundo vai produzir, ela reflete e reforça o fato de que, nos dias de hoje, cada vez mais as inovações tecnológicas estão acontecendo rapidamente e cada vez mais rápido os nossos produtos estão se tornando obsoletos, ficando nessa condição de lixo eletrônico, mesmo que muitas vezes eles ainda estejam em boas condições de uso.
Então, essa grande quantidade é preocupante, já que esses equipamentos eletrônicos, eles possuem metais pesados na sua composição, e esses metais pesados possuem um alto nível de toxicidade. E por isso, descartar esses eletrônicos da maneira correta é de absoluta importância. Caso contrário, o risco de contaminação para o meio ambiente e para a saúde humana são muito altos. Aqui na figura ao lado, eu trouxe, né, aqui um exemplo do que acontece quando a gente descarta um lixo eletrônico da maneira errada. Por exemplo, você pega aí um celular, pilhas e baterias ou qualquer outro eletrônico aí na sua casa e você descarta no lixo comum da sua casa. O que vai acontecer quando você faz isso, né? Esse eletrônico, ele vai parar em aterros sanitários em lixões, e por ele conter metais pesados como mercúrio, fósforo, chumbo e cádmio, ele vai acabar contaminando os solos e, posteriormente, as águas e os lençóis freáticos. E isso vai tornar aquela água imprópria para o consumo humano, atingindo direto e indiretamente a gente, através da cadeia alimentar, da agricultura, dos alimentos, e etc. Só que esse impacto ele não é apenas ambiental e na saúde, ele também é um impacto econômico, uma vez que a maioria dos componentes desses eletrônicos são, por exemplo, metais, plásticos, vidro, cobre, prata, que são materiais que podem ser reciclados e retornados para a indústria, e ainda economizando energia e recursos naturais. Próximo. Aqui no mesmo estudo da ONU, ela aponta que o Brasil descarta, só o Brasil, anualmente 1,5 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. Nós somos o segundo maior produtor de lixo eletrônico das Américas e estamos em 7º lugar no mundo. Só que esse não é só um problema nosso, né? O descarte de resíduos eletrônicos ele passou a ser um dos principais desafios ambientais no mundo, devido à complexidade desse tema, devido à complexidade desses componentes, né, dos eletrônicos. E no Brasil, apenas 3% do lixo eletrônico é coletado de maneira adequada para ser reciclado ou descartado de forma apropriada. E quando a gente olha para o mundo todo, esse número também não é muito maior. Apenas 20% dos eletrônicos são coletados e reciclados. Pode passar. Bom, aqui, como eu já falei, né, a maior parte dos componentes dos eletrônicos são feitos de plástico, vidro, metais e minerais de alto valor, como ouro, prata, cobre e alumínio. E aqui eu trouxe um dado interessante, que vocês sabiam que depois das joias, os eletrônicos eles representam quase 10% da demanda global de ouro. Então, né, significa que aqui esses aparelhos que a gente está usando para fazer essa live, por exemplo, tem grandes chances deles terem componentes de ouro aqui dentro, né? E quando a gente descarta esses materiais de forma correta e eles vão passar pelo processo de reciclagem, nesse processo, esses nossos equipamentos eles são completamente desmontados, têm as suas partes separadas e essas partes são transformadas em matéria-prima secundária para retornar para a indústria. Como, por exemplo, aquele celular antigo que você tem aí guardado na sua casa e você não sabe muito bem o que fazer com ele. Pois bem, até 80% dos componentes de um celular, eles podem sim ser reciclados e reutilizados, né, no ciclo produtivo de outros equipamentos ou até de novos celulares. E de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, 500 milhões de equipamentos eletrônicos permanecem sem uso nas nossas casas. É bastante alto esse número, né? Só que o desmonte desses aparelhos, ele preferencialmente não deve ser feito em casa, porque existem técnicas e normas especiais para que esse trabalho seja feito com segurança e por profissionais habilitados. Pode passar. Então, como seria, né, a forma adequada de se desfazer desses eletrônicos? Aqui eu trouxe 3 opções. A primeira seria você entregá-los ao fabricante, se esse fabricante tiver algum programa específico para isso, o que não é tão comum hoje em dia. A segunda opção seria você vender para outra pessoa, repassar esse produto, né, caso esse aparelho ainda esteja em bom estado de funcionamento. E a terceira seria doar para uma instituição de caridade, escolas, empresas de reciclagem ou cooperativas. Pode passar. Aqui eu trouxe, né, 2 bons exemplos de um descarte consciente de eletrônicos. O primeiro são os Centros de Recondicionamento de Computadores, os CRCs. Eles são um programa criado pelo governo federal e também são apoiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses centros eles são voltados para reabilitar e retornar essas máquinas para a parcela mais carente da sociedade,
além do que eles promovem cursos profissionalizantes para jovens de baixa renda. E o Ministério da Ciência e Tecnologia ele também coordena, por meio do Departamento de Inclusão Digital, a doação de equipamentos por órgãos públicos, empresas e pessoas físicas. E graças a esse apoio, os CRCs já formaram mais de 8 mil jovens em situação de vulnerabilidade social, além de recuperarem 16 mil equipamentos de informática. O segundo exemplo é o do Comitê de Democratização da Informática, aqui do Distrito Federal. Ele também segue a mesma linha aí dos CRCs, através da montagem de escolas de informática, onde cerca de 70% das máquinas que chegam são aproveitadas e já contribuíram para a formação de 6 mil alunos e 40 escolas em todo o Distrito Federal. Pode passar. Bom, e agora trazendo um pouco mais sobre a legislação ambiental existente acerca do descarte de lixo eletrônico. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída lá em 2010, ela dá um start nessa questão. Ela já traz uma classificação dos eletrônicos como um resíduo sólido especial, ou seja, um resíduo que não é para ser descartado no lixo comum, exatamente por ele conter contaminantes e produtos tóxicos. E no artigo 33 lá da PNRS, ela determina que a responsabilidade do fabricante coletar e destinar esses resíduos eletrônicos devido ao alto grau de risco ambiental. Só que a PNRS ela deixou isso, não aprofundou muito essa questão, e isso ficou aí um pouco no ar, né? Até que se sentiu essa necessidade de ter uma legislação específica para o descarte de lixo eletrônico. E em fevereiro de 2020, o governo federal elaborou o decreto 10.240, que é um decreto que regulamenta lá aquele artigo da PNRS e estabelece normas para a implementação de sistema de logística reversa obrigatória de produtos eletrônicos de uso doméstico. E para quem não está familiarizado aí com esse termo de logística reversa, ela nada mais é, né, do que você fazer o caminho reverso do caminho que a gente está acostumado. Normalmente, os produtos saem da indústria e chegam até nós, consumidores. Na logística reversa, a gente faz esse caminho inverso. Eles saem de nós, consumidores, para voltar para a indústria. Então, essa que é a ideia da logística reversa. Esse decreto ele apresenta metas e obrigações para os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e também para os consumidores a respeito da reciclagem dos resíduos eletrônicos. O decreto ele prevê uma implementação de um sistema nacional de logística reversa de eletrônicos e que ocorra no prazo de 5 anos, e que lá em 2025 o sistema deve coletar e destinar 17% em peso de produtos eletrônicos comercializados no mercado interno de uso doméstico no ano base 2018. Também com rastreabilidade em todas as etapas do processo, e também ter pontos de recebimento em pelo menos 400 municípios brasileiros, começando aí pelas grandes capitais e grandes cidades. Aqui embaixo eu só coloquei uma figura, né, do anexo 2 do decreto, que mostra, né, esse cronograma que eles preveem até o ano de 2025. Pode passar. O decreto também ele está dividido em 2 fases, sendo que a primeira fase trata da adesão dos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores para a execução das suas atividades no sistema de logística reversa, a definição da instituição de um mecanismo financeiro para assegurar a sustentabilidade econômica dessa implementação, também estruturar um mecanismo que permita a coleta de dados para o monitoramento e acompanhamento desse processo em todas as etapas. A segunda fase ela começa com a habilitação de prestadores de serviço que podem atuar no sistema, já que essa reciclagem ela exige essa mão de obra qualificada, a elaboração de planos de comunicação e educação ambiental, com o objetivo de divulgar a implantação do sistema, e também a instalação, né, por fim, dos pontos de recebimento de eletrônicos nos estados. Pode passar. Aqui agora eu trouxe, né, tudo isso que eu falei de uma forma representativa, como é que funcionaria a operacionalização desse sistema, segundo o decreto 10.240. Primeiro, né, começa com nós, consumidores, quando a gente percebe que tem um produto sem uso ou que quer descartar um eletrônico, a gente, né, como o decreto já começa falando, é uma obrigação do consumidor a descartar, antes do descarte, remover todos os dados digitais e arquivos dos seus produtos. E isso, mais à frente, o Eduardo vai falar sobre algumas técnicas de como a gente deve fazer essa remoção, que também é muito importante.
Bom, depois de você remover esses arquivos digitais, você vai levar o seu eletrônico até um ponto, um ecoponto, né? Um ponto de recebimento. Depois disso, os eletrônicos vão ser transportados do ponto de recebimento para os pontos de consolidação, onde eles vão ser armazenados e triados. Depois disso, eles vão ser levados para a fábrica de manufatura reversa, onde eles vão ser reciclados e transformados em matéria-prima secundária. E aquilo que não consegue mais ser reciclado de nenhuma maneira vai receber um tratamento especial. E o que for reciclado vai retornar para a indústria, né, para ser comercializado novamente, fazendo esse ciclo girar infinitamente. Pode passar. Aí, aqui, a gente percebe que a logística reversa está 100% relacionada com o conceito de economia circular, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido esse termo, que ganhou bastante força nos últimos tempos, é que o mundo, né, até hoje, ele pautou as suas atividades econômicas numa economia do tipo linear, onde a gente retirou e extraiu matérias-primas da natureza, fabrica os nossos produtos, usa os nossos produtos, e quando a gente acha que eles não servem mais para a gente descarta, joga fora, polui o meio ambiente, e para fabricar um novo, a gente precisa subir lá em cima, né, aqui nessa linha, e retirar novas matérias-primas, porque a gente já descartou ele sem nenhum cuidado. Então, o que está ganhando força é a economia circular, que a gente vai retirar uma primeira vez as matérias-primas da natureza, vamos fabricar os nossos produtos, vamos usar os produtos, só que a gente não vai jogar fora. A gente vai reutilizar, reciclar, vai retornar esse produto para o ciclo produtivo, né, fazendo esse ciclo aqui também girar infinitamente. E essa lixeira aqui embaixo, né, ela vai ficar vazia, né? É o lixo zero. Porque até aqueles componentes que a gente não consegue mais reciclar de jeito nenhum, hoje em dia a gente já tem tecnologia para até esse material seja convertido em combustível e energia elétrica, por exemplo. Então, na economia circular, o desperdício é zero. Essa aqui é a ideia. Pode passar. Bom, e para fechar essa ideia que eu trouxe, resumir tudo isso, eu trouxe aqui 7 razões para você reciclar o seu lixo eletrônico. A primeira seria a reutilização dos metais preciosos, como ouro, prata e cobre, trazendo esses materiais de volta para o ciclo produtivo sem ter que extrair novos da natureza. A geração de empregos, já que, né, exige mão de obra qualificada para essa reciclagem. A economia de energia, a redução da poluição atmosférica, a redução de extração de matérias-primas, já que a gente vai estar utilizando material reutilizado. Movimenta a economia, a reciclagem do lixo pode e deve ser explorada como uma forma sustentável de movimentar a economia circular, que eu acabei de falar. A conservação das águas, lençóis freáticos, solos e alívio dos nossos aterros sanitários. Está na lei a questão de cidadania e humanidade. A gente deve ter esse olhar de preocupação, né, para gerações futuras, para deixar recursos naturais para gerações futuras também se desenvolverem, assim como a gente conseguiu se desenvolver. E, por último, uma maior proteção dos seus dados digitais, já que você vai estar descartando por meio de sistemas oficiais de logística reversa. Pronto. Bom, dando continuidade, como nós vimos, até agora nós vimos 2 aspectos do trabalho. Um ligado ao lixo eletrônico, como a Andressa bem colocou, que está ligada a toda essa questão de sucata eletrônica, sucata entre aspas, né? E a outra que nós estamos entendendo e utilizando nesse trabalho como definição de lixo eletrônico é aquele conteúdo digital que não está sendo usado e também não está sendo descartado. Então, é importante a gente se questionar o quanto de conteúdo desatualizado nós estamos mantendo nas nossas máquinas e nos nossos servidores institucionais, e também em relação às mídias que já não funcionam e nós continuamos mantendo. Tudo isso vai lotando tanto as nossas lixeiras quanto os nossos servidores. E não basta a gente inocentemente pensar que, clicando no botão excluir, nós vamos eliminá-las. Mais adiante, o Eduardo vai mostrar que não é bem assim, e inclusive compromete muitas vezes a segurança dos nossos dados. O professor Inarelli escreveu um artigo muito interessante, a Introdução aos 10 Mandamentos da Preservação Digital. Lá ele fala que, com a facilidade da criação e proliferação de documentos digitais, muito lixo digital tem sido armazenado nos nossos servidores, nos nossos computadores.
E nem sempre os documentos digitais armazenados têm algum valor. Na maioria das vezes, eles já poderiam ter sido eliminados. Nessa, entre aspas, brincadeira que ele faz com o título, o 9º mandamento é: não preservarás lixo digital. E ele diz que o fato dos usuários não visualizarem o acúmulo de documentos digitais que estão ocupando espaço contribui para que esse lixo se prolifere. E nós queremos mostrar nesse trabalho que, assim como com o lixo físico, o lixo digital também polui o mundo. E, além do mais, nós compartilhamos esse lixo. Nessa gravura, a gente tem uma representação dos nossos servidores, muitas vezes trabalhando com preservação distribuída, onde nós dividimos o que está sendo preservado com outros servidores, outras instituições dentro e fora do nosso país, e, por um lado, estamos também compartilhando o nosso lixo eletrônico, o nosso lixo digital. Pensando em lixo, a primeira ideia que me vem à mente é: vou descartar. Mas antes de descartar, uma outra ação que nós temos que ter uma atenção especial é em relação à seleção, porque a gente descarta o que foi adquirido. Então, temos que pensar sobre a seleção do que vai ser adquirido para os nossos acervos. Na minha dissertação, em 2004, eu tratei sobre políticas de preservação. E ali eu falei que a seleção dos materiais é um momento muito importante para o profissional da informação. Essa seleção pressupõe todo um planejamento que envolve a gente observar as prioridades das instituições, seguir parâmetros objetivos que estão definidos ali no planejamento estratégico, e desse planejamento surge uma palavra super-chave aqui para a gente, que é a missão da instituição. É a partir dela que muito vai ser definido. E esse documento de política de seleção, muitas vezes as instituições não estão fazendo ou não estão fazendo de modo registrado. Selecionar os conteúdos visando as necessidades dos usuários também é uma outra questão que a gente deve ter quando se pensa em critérios de seleção, porque os nossos usuários, a gente tem que se lembrar que é para ele que o trabalho todo está sendo feito. A política de seleção está diretamente ligada aos critérios de aquisição. E é importante também a gente se lembrar que nem tudo que foi adquirido deve estar sendo preservado perpetuamente. A gente tem que lembrar que a preservação envolve altos custos e é preciso a gente sempre se questionar pensando em maximizar os investimentos que nós temos feito. Outros critérios de seleção estão relacionados, por exemplo, ao idioma daquele conteúdo que nós estamos selecionando para o nosso acervo. Esse idioma é acessível para os nossos usuários? O profissional da informação que vai trabalhar esse conteúdo domina esse idioma? É importante a gente também pensar que os centros de informação devem estar proporcionando cursos de atualização e reciclagem para os profissionais. Um exemplo que eu vejo é nos portais de periódicos. Muitas vezes, os portais fazem contrato com as editoras sobre o que vai vir para o seu conteúdo, e muitas vezes as editoras inserem no pedido de assinatura, elas fazem alguns pacotes de informação, e dentro desses pacotes é importante perpetuamente, continuamente, os profissionais observarem o que tem ali que de fato continua sendo útil, e até que ponto já acabou a sua função e deve estar sendo descartado. Em relação às características físicas, e às vezes a gente se questiona, mas físico, a gente não está falando de informação digital? Sim, mas nem toda informação nasce digital, ela muitas vezes vai ser digitalizada. Então, a gente também tem que tomar cuidado, observando, por exemplo, os caracteres tipográficos, se eles têm uma boa legibilidade, se estão num tamanho apropriado para leitura, e até mesmo a qualidade do papel que vai ser digitalizado, para que a gente não venha colocar em risco aquele conteúdo que hoje nós temos e vir a levá-lo a ser perdido. Outra questão também é o direito autoral na internet. Se nós não observarmos o que ele vislumbra, nós estaremos compartilhando cópias ilegais. O custo é uma questão central em todos os sistemas. Os custos estão envolvidos, por exemplo, na questão do armazenamento, na segurança e armazenamento e segurança, tanto de conteúdos físicos quanto digitais. Quanto maior o nosso acervo, inclusive físico, mais ele vai despender de nós
outras ações, inclusive a segurança física e a segurança do dado digital. A questão do processamento técnico, que muitas vezes nós não nos lembramos que eles têm um custo em relação à renovação dos nossos acervos, aquisição de normas técnicas que são caras, e a própria preservação da mídia física e da mídia digital. Então, também é importante, dentro disso, a gente se lembrar da manutenção dos nossos metadados, para que a gente consiga organizar e recuperar essa informação futuramente. Muitas vezes, quando a gente pensa no uso do acervo, a gente pensa em utilizar a estatística para medir esse uso, mas também é importante nós termos uma avaliação crítica sobre isso. Tem áreas, quando a gente pensa, por exemplo, nas universidades, tem áreas onde nós temos menos pesquisadores, e aí só a estatística vai nos dar esse valor do que deve ser mantido ou não com relação ao uso. É importante a gente ver a relevância dos estudos que estão sendo feitos naquelas áreas. Lembrando que a seleção e a aquisição trazem valor ao nosso acervo. A gente tem que pensar que a nossa seleção tem que ser feita de uma forma objetiva. O que nós temos? Nós, muitas vezes, estamos tendo mais documentos do que informação. Às vezes, nós estamos mantendo nos nossos acervos reedições. Então, é importante dar uma avaliação, fazer uma avaliação no nosso acervo periodicamente para observar isso, pensando que a gente tem que preservar o que é um lastro efetivo, e não apenas reedições. Também em relação aos nossos tipos de conteúdos e mídias, pensando na preservação, é importante a gente se questionar: eu consigo preservar esses formatos? O que eu preciso para mantê-los preservados? E também é importante a gente olhar para duas pontas do nosso processo, na hora de fazer uma avaliação. É pedir ajuda para especialistas e fazer constantemente um estudo de usuários. Com relação especificamente à política de seleção, é importante que ela seja formalizada e escrita. Faz parte do ser humano a subjetividade. E com o documento escrito, essa subjetividade fica diluída ali dentro, né? O professor Vergueiro, da USP, nos mostra que a política escrita tem um peso administrativo no sentido de dar continuidade aos critérios que foram estabelecidos. Ela é um documento de comunicação entre o centro de informação e os usuários, e, politicamente, ela é um instrumento de resistência e gerência de conflitos na coleção. É importante a gente também se lembrar que todo o processo de preservação e de seleção precisa de um apoio financeiro constante, lembrar de implementar as estratégias de preservação digital e estabelecer estratégias que minimizem os riscos em relação ao nosso acervo. Essa objetividade também está sempre ligada à gestão dos nossos metadados, de modo a dar acesso e disseminação a esse conteúdo, utilizar modelos e padrões que vão estar ali na nossa política e, no caso mais específico dos arquivos, recorrer à tabela de temporalidade. Indo já para o final, vamos pensar um pouquinho a respeito do nosso profissional da informação, que foi o tema da minha tese em 2017, lembrando que são esses profissionais que que dão a garantia à perpetuação dos objetivos da unidade da informação. E eles devem sempre ter uma visão clara e muito crítica sobre a informação digital, que sempre passa por mudanças e atualizações são rapidamente observadas na informação digital. Ele deve ser um bom coordenador de demandas e de necessidades conflitantes, porque quando a gente pensa em seleção, muitas vezes nós vamos entrar em conflitos com outras áreas. Então, e ele às vezes não é um especialista naquela área. Esse profissional, como mostra essa figura ilustrativa, deve ser alguém que tem um bom conhecimento sobre o mundo digital e deve ser alguém que saiba trabalhar em equipes multi e interdisciplinares. Resumindo a minha fala, o que selecionar? O que está ligado à missão da instituição. Como e quando fazer essa seleção? A gente deve recorrer à nossa política de seleção, daí a importância dela existir. Por quanto tempo nós devemos manter nos nossos acervos aqueles documentos e aquela informação? Deve ser feito para isso uma análise global, inclusive observando a durabilidade dos softwares para migrações constantemente.
descartar ou manter esse lixo digital. Requer de nós uma avaliação em relação ao espaço físico e digital que nós temos, o gasto que nós fazemos com o tratamento daquela informação, que inclusive o espaço físico tem muitas vezes seus limites e requer de nós compra de mais espaço, de espaço digital, requer de nós a compra de mais espaço digital. E o descarte incorreto, o descarte correto inibe tanto o vazamento de dados pessoais e institucionais, quanto ações maliciosas, como nós vamos ver agora com o Eduardo. Ok, obrigado, Sônia. Bom, a proposta agora é fazer um sombreamento entre segurança da informação e preservação digital. E o interessante é que no nosso tesouro, né, da ciência e informação, já aparece esse sombreamento. Vejam que a definição de segurança da informação fala de proteção. A gente aqui entende proteção como um conceito mais abrangente, né, envolvendo segurança, defesa, envolvendo, inclusive, a própria preservação também, tratamento de incidentes, né? E fala da preservação da informação. E ali, nessa definição, cita alguns atributos interessantes de confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade, que nós vamos ver a seguir, próximo, por favor, são comuns às duas áreas. Então, nós temos, de um lado, né, a ISO 27032, que fala de segurança cibernética, e nós temos do outro lado o CONARC, com as suas definições para os nossos repositórios, nossos documentos arquivísticos. Vejam que a confiabilidade é bem semelhante, né? Os dois conceitos em relação a esses termos são bem semelhantes. Fala em relação ao comportamento e resultado. A diferença entre eles é que, no caso da ISO, ela volta um pouco mais para a confiabilidade dos sistemas de informação, enquanto no CONARC, como é o objeto dele, né, ele se detém mais no documento arquivístico. A integridade é praticamente idêntica. Nós temos ali a propriedade, a exatidão e completeza, e também a completeza em relação ao CONARC. O CONARC reforça um pouco mais a parte de corrupção, né, dos dados e alteração dos dados, né, nesse documento. A disponibilidade também é muito parecido, né? O que é a disponibilidade em relação à segurança cibernética ou segurança da informação? É o usuário ter acesso àquele sistema, né? E no CONARC também, no repositório arquivístico, também é a mesma coisa. O sistema está em condições de atender a demanda do usuário. Em relação à autenticidade, né, também é bem parecido. Nós temos aí que a propriedade, no caso da informação, ser o que ela é, e do documento também mostrar aquilo que ele realmente é. Então, vejam que há um sombreamento natural entre preservação e a segurança cibernética. Isso na teoria. Na prática, não funciona muito bem assim. Próximo. Bom, normalmente, o que acontece? Eu tenho dentro da minha instituição, né, eu tenho uma equipe que vai cuidar da segurança da informação, da segurança cibernética, dos incidentes de segurança cibernética, e tem uma outra equipe que trata da preservação. E, via de regra, pelo menos a experiência pessoal, elas não conversam como deveriam conversar. Então, vejo que a gente precisa, nesse ambiente, de ter pessoas qualificadas que entendam de segurança, mas também tenham uma noção do que é preservação e vice-versa, né? Eu não posso fazer a preservação isolada, no caso, preservação digital, né? E outra coisa também que a gente percebe é que os processos de gestão da informação para a preservação da informação institucional, né, também são diferenciados, ele corre meio que em paralelos. Às vezes, até o ambiente físico das entidades que trabalham isso, né, dentro da instituição, parece que elas nunca conversaram, nunca conversam. E isso tem um desgaste, uma energia que é jogada fora muito grande, porque poderia ser bem mais fácil quando se você trabalhasse as duas coisas ao mesmo tempo. Por favor, próximo. Bom, mas afinal de contas, quais são as ações maliciosas que um sistema de informação pode acontecer com ele, pode sofrer, e que um sistema de preservação digital também pode? São as mesmas, né? De uma maneira bem holística, de uma maneira macro, a gente tem 5 problemas que podem acontecer com esses sistemas. O primeiro deles é a negação de serviço, né, que a gente conhece como DDoS.
Ou seja, eu tenho um sistema que ele tem informações a serem disponibilizadas ou a serem preservadas e eu não consigo acessar esse sistema, né? Então, começa com essa interrupção indesejada dos sistemas. Isso pode acontecer de uma maneira exógena para alguém externo que, através de muitas requisições, por exemplo, né, podem sobrecarregar o sistema e ele não consiga devolver aquilo que ele devolveria normalmente, né, a informação, ou isso pode já vir de maneira interna. Como assim interna? O software que você adquire para preservar, ou o hardware que você adquire para preservar, ele já pode vir preparado, já pode vir nele inserido, que a gente chama de bomba lógica. Algum dispositivo, né, que permita a ação maliciosa. Um backdoor, uma plaquinha de rede que você não percebe, né, ou algum próprio comando de software que, digamos assim, faça com que essa solução, né, esse software, esse hardware, pare de funcionar num determinado momento, né? Existem vários exemplos aí na literatura e até no normal sobre isso, né? E aqui cabe assim uma atenção especial, que é a preocupação não com o que entra no sistema, mas com o que sai dele. Então, essa ideia de monitoração do que sai do sistema, ela é muito interessante, tem que ser aplicada também ao sistema de preservação. Um outro ponto, outra atividade que acontece, né, é o acesso não autorizado à informação sigilosa de acesso restrito. Nesse caso, alguém não autorizado, sem a necessidade de conhecer, ele acessa uma informação sigilosa, né? E aí você está comprometendo dois conceitos básicos, que é a confidencialidade e a privacidade das informações. Próximo. Um outro problema que pode acontecer com o sistema de informação ou com o sistema de preservação é a adulteração da informação disponibilizada. Ou seja, o sistema ele é, digamos, invadido e a informação que tem lá dentro ela é mudada, né, sem a percepção do dono da informação, né, daquele que produz e que tem a guarda da informação. Isso também vai afetar aqueles conceitos que nós já vimos de integridade, autenticidade, e, no final das contas, a informação perde o crédito. Uma outra ação maliciosa que pode acontecer, um pouco mais sutil, ela atua diretamente nos metadados, que é a alteração da identificação da informação. Então, sem a percepção do dono de quem guarda, né, da informação, do dono da informação, autoria, data de criação, formato e, às vezes, até classificação, ela é alterada. Um exemplo clássico, por exemplo, que a gente pode ver na área judicial, né, no caso quando você tem o processo eletrônico, se você alterar a classificação daquele processo, é um processo sensível, é um processo que tem dados pessoais, né, que afeta pessoas, então ele recebe uma classificação de acesso restrita, e aí, sem autorização, altera a classificação e deixa ela extensível. Então, a gente consegue ver vários problemas em relação a isso, né? E, por fim, mas não menos importante, aliás, muito atual, é o furto da informação sigilosa extensiva, né? Digamos que está na moda você sequestrar a informação e pedir um resgate em Bitcoin por ela, o famoso ransomware, né? Então, a gente tem aí, antigamente o pessoal era mais simples, mais simplório, você só tirava a informação, furtava. Agora você furta e pede um resgate também, né? Então, esses são os 5 problemas em relação à segurança da informação. Próximo, por favor. Aqui, vamos tentar uma aproximação entre segurança, sistema de informação, banco de dados que tem a informação, os dados, e o nosso lixo eletrônico, né? Então, por que a gente está tratando de segurança, preservação e lixo eletrônico também? O lixo sempre foi muito valioso para quem trabalha na área de segurança ou para quem trabalha do outro lado, né? Dos hackers do mal que querem invadir sistema. Pode passar. Próximo. Bom, e aí já começa a primeira ideia. O lixo que vai ser reciclado, ele não esteve ou não estará necessariamente seguro. Ah, mas o decreto fala que a empresa, né, ela é responsável. Sim, até um determinado momento, né? Mas veja esse exemplo aqui que aconteceu, inclusive, aconteceu comigo pessoalmente alguns anos atrás, aqui em Brasília, né? Nós tínhamos ainda tem, eu acho, não sei, aquelas cooperativas de catadores de papel, né? Que você fazia um contrato, né, oficial com a empresa e tal,
E você acreditava que você, entregando o papel, eles iam reciclar, havia até uma caixa específica para isso. Tá? Pois bem, logicamente, documentos sigilosos, né, que estão dentro do escopo da salvaguarda, né, aqueles documentos confidenciais, secretos e tal, você tem todo um processo de descarte que até hoje é assim, você, né, você tem que fazer termo, etc. Mas, às vezes, o documento, apesar dele não ser classificado como sigiloso, ele é um documento sensível da instituição, né? Ele tem dados ali que não devem ser de conhecimento do público em geral. Ele, digamos, ele é restrito aquilo ali. E, uma vez fazendo atividade física na esplanada, né, dando uma corrida, eu corri perto de onde tinha os catadores de papel e vi vários espalhados pelo vento, dezenas e dezenas de folhas. Coincidentemente, uma que eu peguei era da minha instituição, que não deveria estar ali no chão, largada, e deveria ter sido, sim, tratada devidamente pelos catadores. Isso é um exemplo antigo, mas você pode trazer isso, você pode não, você deve trazer isso para os dias de hoje em relação ao lixo digital, né? Por quê? Porque o lixo eletrônico ele contém arquivo digital. Então, a gente já está naquela ideia de que, se eu tenho lixo digital, o lixo digital está dentro do conjunto do lixo eletrônico, né? Então, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser tratado em relação a isso. Um exemplo interessante da preservação. É normal, é usual, que se faça o refreshing, que você troque de mídias ao longo do tempo para manter aquele arquivo, né, funcionando. Por exemplo, você tem uma mídia magnética, a gente sabe que com o tempo, mesmo guardando em condições adequadas, né, de temperatura, etc., ela pode ter algum problema de bolor, ela pode ter fungo, etc. E tal. Então, é bem-vindo que você faça essa troca de mídia. E o que você faz com a mídia velha? Como é que você descarta aquela mídia, aquela fita magnética que está ali dentro? Você vai jogar fora normal? Você vai devolver? Você vai entregar ela numa área de coleta? Agora que tem o decreto, né? Se bem que o decreto é para lixo doméstico, mas como é que você faz? Então, você tem que ter uns procedimentos, né? Então, aqui eu já vou dar um spoiler de você ter um plano de descarte seguro. Vamos em frente. Próximo. Mas por que o lixo é importante? Porque o lixo é uma das bases dos alicerces da engenharia social, né? Tem uma frase interessante, antiga, que fala que a lixeira de um homem é o tesouro do outro. Então, se a gente pegar o lixo, digamos, tradicional, físico, e você vai escolher o lixo de alguém, o que você vai encontrar ali, né? Você vai encontrar desde receitas médicas, agora no suporte papel, né? Estamos voltando um pouquinho aí. Você vai ter contas que ele pagou ou que ele não pagou, então você já pode verificar aí a saúde econômica dessa pessoa, né? Antigamente a gente recebia extratos bancários em papel, né? Mas tudo você pode reportar para o digital. Você vê que tipo de remédio que ele toma, né? Com quem que ele se relaciona ou como que ele está relacionando. Então, só aí você já pode, digamos assim, elencar, fazer o perfil da pessoa em vários níveis de possíveis fragilidades econômicas, sociais, né? A parte de saúde também. Então, a gente já faz uma anamnese. Se você vai, entre aspas, atacar essa pessoa, ou você vai querer fazer alguma atividade maliciosa contra ela, pessoa física, ou contra a instituição na qual ele trabalha, você já está se preparando para isso, né? Agora, vamos trazer para os dias atuais digital. Na hora que você, por exemplo, joga fora um pendrive, ou você... Joga fora, não, desculpe, Andressa. Você descarta, né? O seu pendrive, você descarta o seu notebook. O que vai ali no seu disco rígido, ou se você tiver um SSD, né? Um notebook um pouco mais rápido, mais atual. Ali vai, pelo menos, a sua declaração de imposto de renda do ano passado, que traz toda a sua vida, todos os seus bens financeiros, né? Em tempos de pandemia, que a gente se consulta virtualmente, né? Você também tem ali as suas receitas, prescrições médicas, remédios que você tomou, exames que você fez, exame de sangue, tomografia. No meu caso, por exemplo, tive Covid, está tudo aqui na minha máquina. Tem toda a minha ficha de anamnese médica, está toda aqui, né? No caso institucional, você tem os balancetes, rascunhos de projetos, rotinas, processos, compras, aquisições, ações futuras, planejamento estratégico, está tudo na sua máquina. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Próximo, por favor. Como é que você exclui seus dados permanentemente? Na área de segurança, a gente nunca fala sempre, nunca, permanente, está tudo seguro. A gente sempre tem muito cuidado em relação a isso.
Mas quando você move um arquivo para a lixeira e você limpa a lixeira, você não está deletando aquele arquivo. O sistema operacional é que está dizendo que tem um local alocado no seu armazenamento para que você seja sobrescrito e você coloque outra coisa ali dentro. Mas deletado realmente ele não está. Ele não sumiu ali, ele está ali. E o que acontece? Hoje em dia a gente tem sempre não vou dizer uma briga, mas assim, a área forense, aquela que resgata os dados oficialmente, quando você tem, por exemplo, um crime cibernético, você tem que pegar a máquina da vítima e a máquina do atacante e levantar tudo possível para poder compor o processo, né? Existem várias formas de você recuperar esses dados. Ok. E também existem várias formas, do outro lado, de você apagar esses dados, ou pelo menos você deixá-los de difícil acesso. Aí a gente está falando de criptografia, né? Então está sempre um lado tentando sumir com os dados, outro lado tentando recuperar com os dados, né? Para você apagar realmente os dados de forma que não sejam recuperados, você pode fazer de duas formas, mas você tem que, digamos assim, voltar ao estado inicial daquele disco rígido ou daquela memória SSD. Você tem que tentar deixá-la completamente vazia, sem zeros e uns, né? Em alguns dados, em alguma outra situação de trânsito, aí é melhor você criptografar. Resumindo, a única forma realmente de você ter certeza que seus dados não vão ser recuperados e usados de forma maliciosa é você destruindo fisicamente, né, aquele instrumento, onde você está armazenando os dados. Próximo, por favor. Né? Voltando um pouquinho ao decreto, que a Andressa comentou, né? Ali a gente tem que estar bem atento, porque fala de uso doméstico, não é de uso da instituição. E ele define o que é doméstico: uso próprio, pessoal, residencial, familiar, né, dos produtos eletrônicos. E também dá uma definição do que é esse descarte. Então, a gente está falando de pessoa física, né, do ambiente doméstico. Próximo, por favor. No decreto, ele é bem claro, ele fala que é obrigação do consumidor. Ou seja, a responsabilidade de remover as informações, os dados privados, tudo aquilo que eu citei antes, dados pessoais, ele é de quem está, digamos, devolvendo, né? Ele está entregando, está fazendo o ciclo, esse documento eletrônico, né? E ele é bem abrangente, ele fala desde o disco rígido até cartão de memória, né? Etc. e tal. Perceba a quantidade de informação que tem, por exemplo, um celular, né? E aquele cartãozinho que coloca ali para você botar mais informação ainda, se acumular mais coisa ainda, né? Milhares de fotos, por aí vai. Próximo, por favor. Ele ainda, esse decreto, que tem pouco mais de um ano, ele fala o seguinte, além disso, né? Que além do consumidor ser responsável por remover, a empresa que pegou de volta, ela não tem nenhuma responsabilidade em relação a voltar com aqueles dados. Ela não assume a guarda daqueles dados. Então, ela não se preocupa com isso, né? É lógico, uma empresa idônea de grande porte, ou tanto faz, mas que ela tenha, ela vai pegar aquele lixo eletrônico, vai ver aonde tem armazenamento digital e vai ali proceder, né? Vai destruir ou remover também os dados. Mas vejam que é responsabilidade do usuário, né? Do consumidor. Próximo, por favor. Bom, e aí como é que a gente faz? A gente tem dois jeitos. Eu posso excluir logicamente, eu posso excluir fisicamente. Na exclusão lógica, você tem que voltar para o HD original. Então, você tem que fazer o quê? A parte o mais usual é você sobrescrever diversas vezes em cima daquela sua informação com 0 e 1 e tentar com que aquilo desapareça, digamos assim, do seu dispositivo de armazenamento. Então, aí está citado alguns, digamos assim, aplicativos, né, mais usuais, né? Boa parte aqui é a edição de acesso livre, né? Ou pelo menos um trial, você pode usá-lo por algum período. É muito famoso aí o Debian e o Eraser também. Próximo, por favor. Porém, normalmente, a gente já tem na nossa máquina, né, no nosso notebook e tal, no celular também deveria ter, e tem, um sistema de proteção.
Então, esse sistema de proteção, ele compõe de um antivírus, compõe de um firewall, né? uma proteção de privacidade e tal, de acesso um pouco mais restrito, etc. Então, normalmente, a gente já tem isso. Então, eu trouxe um exemplo aqui, prático, do McAfee, né? Que é também um sistema de proteção. Então, vejam que ele ali, ele já dá a opção de como é que você quer destruir aquele arquivo. Então, vejam que aqui essa opção é interessante. Você não tá destruindo todo o seu disco rígido, mas assim uma parte, né? Ou algum arquivo. Isso é interessante para o dia a dia nosso. Às vezes você quer tirar do seu notebook, você vai viajar com ele, você quer tirar dele um arquivo de uma maneira mais segura, ou menos insegura, melhor dizendo. Então, você pode usar uma ferramenta dessa para deletar o arquivo. Então, você escolhe onde que está esse arquivo que você quer tirar, o diretório e tal, e você pode também escolher o tipo de destruição. Aqui, no caso, o McAfee, ele te dá 3, oferece 3. Uma básica, 2 vezes, né, de passagem de subscrição em cima daquele arquivo, né? Uma que ele considera segura, 5 vezes, e uma completa, 10 vezes. Tem software, por exemplo, que oferece 40 vezes. Mas por que ele oferece? Porque é proporcional ao tempo. Quanto mais seguro você quer, mais subscrição você tem, mais tempo demora. E a gente sabe que o tempo é uma coisa super valiosa, o que a gente tem de mais importante. Então, uma das coisas mais importantes que nós possuímos, né? Então, você tem que administrar melhor isso. Então, ele te dá a opção. Só isso vai demorar, vai consumir recurso da máquina, vai consumir processamento e tal. Então, é a forma, digamos assim, lógica, né, de você procurar eliminar, ou pelo menos deixar o seu arquivo, tirar ele da máquina da maneira mais segura, não confiar só na lixeira. Assim, aqueles aplicativos que eu comentei ali em cima, via de regra, eles conversam com a lixeira. Então, eles promovem uma limpeza mais segura, digamos assim. Mas o que realmente resolve é destruir fisicamente, né? E, conversando com a Andressa, não tem problema nenhum você pegar o seu HD, se você tem conhecimento disso, você abre, tira o seu disco rígido do seu notebook. Hoje em dia está mais fácil, você tira, né, o SSD, né, a memória do seu celular também, você destruí-lo fisicamente. Então, se você tem conhecimento mínimo ali, cuidado para você não se cortar e tal, mas o melhor é você realmente triturar, usar um pouquinho da força bruta, quebrar, e você pode entregar isso, né? Não tem problema nenhum lá para o descarte, você pode entregar isso, ele fragmentado lá para, né, o seu ponto de recolhimento. Não esqueçam de fazer isso também com o pendrive. Às vezes a pessoa, esse pendrive aqui não uso mais, tá, que ele parou de funcionar. Sim, parou de funcionar, mas a memória dele está lá. Então, abre o pendrive, tira, quebra, não é isso? E risca. Outro detalhe interessante também é em relação ao disco rígido, né? Ele é tipo um CD, só que o CD do disco rígido, ele escreve dos dois lados. Então, não adianta só você riscar um pouco em cima, você tem que riscar embaixo também, né? Muito bom, por favor. Próximo. Então, agora Pessoal, vamos a algumas análises a fios. isso mesmo, estamos chegando ao final da nossa apresentação. Nós tentamos trazer para vocês um tema que nos tirasse da zona de conforto, e nós tivemos alguns desafios, né? Por exemplo, o contexto, os nossos ouvintes aqui vêm de diversas áreas, de instituições de tamanhos diferentes, então, nós tentamos trazer algumas informações de um modo geral que os nossos ouvintes vão ter que personalizar para as suas instituições. E nós também tentamos trazer, além de 2 formas de observar o lixo eletrônico ou digital, nós tentamos trazer 2 pontas de um processo, que é que é a seleção, que é o começo do processo, e o descarte com segurança, que é o final. Lembrando, né, que a rapidez na criação e na perda de documentos digitais está sendo praticamente a mesma, então tomemos cuidado com isso. O lixo digital armazenado e compartilhado, é importante lembrar,
ocupa espaço físico, se é um acervo físico, e ocupa também espaço digital. Além disso, lembremos, nós estamos compartilhando. Pensando em preservação, nós estamos compartilhando os nossos conteúdos. E até que ponto nós estamos também compartilhando o nosso lixo? E esse processo de preservação é caro. Vale a pena compartilhar esse tipo de conteúdo que já não está mais sendo útil? Outra questão importante de se lembrar é que as instituições públicas passam por auditorias. Dependendo do tipo de auditoria que vai ser feita naquela instituição, muitas vezes a direção daquele serviço pode ser questionado. Olha, nós observamos tanto por cento, por exemplo, de conteúdo repetido, enfim. Então, é importante também observar isso. Nunca devemos perder de vista o nosso usuário, porque, afinal de contas, como eu já disse, é para ele que nós fazemos o nosso serviço. E, embora nós saibamos disso, muitas vezes ele acaba ficando diluído no nosso processo, né? E nós temos que evitar o descarte prematuro, o que é extremamente importante. É importante descartar, mas se prematuramente feito, pode ser uma condição irremediável, que no futuro, só no futuro que nós veríamos o real valor daquela informação que prematuramente, infelizmente, nós descartamos. Então, é importante observar aí o fiel da balança, né? Muitas vezes é na moderação que há sabedoria. Bom, a gente trouxe aqui agora para finalizar alguns desafios a serem vencidos acerca dessa temática. O primeiro que a gente colocou aqui é um reaproveitamento diversificado, um reaproveitamento de ponta de alguns dos resíduos dos eletrônicos. Aqui eu coloquei 2 estudos, né? Um primeiro estudo do Japão, onde, através de uma tecnologia desenvolvida por eles conseguiram reciclar resíduos de silício para serem usados em novas baterias de lítio. E também um estudo da Finlândia, onde eles também desenvolveram uma tecnologia especial para conseguir fazer uma reciclagem de ouro, né, em circuitos eletrônicos que já foram descartados, e eles conseguem retirar esse ouro para ser usado em outros processos de fabricação. Então, isso é um grande desafio a ser vencido, porque muitas vezes, para você conseguir retirar esses metais nobres dos eletrônicos, você precisa de uma tecnologia de ponta, como nesses 2 estudos aqui. Outro desafio institucional é como é que eu descarto as mídias que têm conteúdo digital, né? Então, assim, a primeira sugestão seria alinhamento com no caso, a política de segurança da informação da organização. Toda organização deve ter uma política de segurança da informação, né? A segurança da informação, esse plano de segurança da informação, ela trata da informação não só da área de TI, mas também da informação que as pessoas têm. Hoje em dia está muito em voga por causa da LGPD, também da estrutura física de acesso às instalações, e também a área de preservação digital ela tem que estar alinhada. Então, qual é a sugestão? É que haja um plano de descarte de mídia. Então, vamos a prático, né? Eu tenho várias fitas, né? A gente chama de DLT, fitas magnéticas, que fazem armazenagem, fazem o backup da informação. Eu vou substituir, como é que eu descarto, né? Então, a sugestão é que você fisicamente abra essa fita, por exemplo, se for no caso um disco rígido, né? Se for tipo um CD ou coisa parecida, e destrua, né? Aqueles equipamentos de triturar papel, alguns deles também têm para triturar disco rígido, CD, digamos assim. Então, você deve usar aquilo ali. Então, se você quiser picotar com tesoura, também pode, mas o melhor é que você realmente destrua aquilo ali, né? Então, são 2 coisas. O modo prático de fazer e o modo, digamos assim, institucional, através de um plano de descarte. Esse plano de descarte é interessante porque, via de regra, esse material é um material que a gente chama de material de consumo. Você compra e não coloca ele na carga dos materiais, né? Não entra nos ativos da substituição da sua empresa. Você usou, joga fora, né? Então, é interessante que você faça esse plano que tenha, por exemplo, um cronograma. Uma vez por semestre, 2 vezes por semestre, né? Na data X, eu vou fazer o descarte dessas mídias, né? E aí você relaciona a quantidade de mídia que possivelmente ela teria, que ela deve utilizar para backup, para você ter um histórico desse descarte. Pode ser.
Eu acho fundamental se você, por exemplo, sofrer algum problema em relação à proteção de dados pessoais, você já tem ali dizendo o que você fez, isso pode servir, inclusive, nesse processo para solucionar esse problema. Um outro desafio, esse é para todos, né? Ele é pessoal, como é que você descarta o que você produz ou o que você não se interessa mais em relação às mídias sociais? Quem é que tem o costume de limpar o seu WhatsApp? Né? De ir lá e descartar não só aquilo que você recebeu, mas aquilo que você enviou também. Como é que você tem a garantia de que nas mídias sociais você realmente está se livrando desse lixo digital? Isso é um desafio grande. Você confia digamos, no seu provedor? E outra coisa, a nuvem. A nuvem não é infinita. Né? Vocês lembram que há um tempo atrás o próprio foto do Google Fotos, eu acho, ele era infinito, você podia botar quantas fotos quisesse. Ele mudou. Por que ele mudou? Porque ele não estava mais suportando guardar tantas fotos. Lembre-se que a nuvem ela tem um respaldo físico, existe uma estrutura física. Por exemplo, a Google colocou em São Paulo há pouco tempo, né? Digamos assim, a sua nuvem física está lá na cidade de São Paulo. Essa nuvem consome recursos, consome energia, consome processamento, consome máquinas, servidores, que um dia vão ter que ser descartados, substituídos e atualizados. Então, não imagine que só porque está indo para a nuvem, não está tendo problema de lixo de eletrônico e de lixo digital. Está sim. Então, tem essa preocupação. E se você leva isso para o nível da empresa, que a empresa contrata serviços na nuvem, tanto de aplicação como de armazenamento, ou de rodar todo o sistema lá em cima, também tem que se preocupar. Aí entra uma preocupação que são os acordos de nível de serviço, que a sua instituição tem que fazer com a nuvem, né? Com o seu provedor de serviços de nuvem. Então, entra aí também o nível, a corresponsabilidade de quem está provendo o serviço. E agora vamos para as perguntas, não é isso, Sônia? Não é isso, Andressa? Só uma última informação, né, para a gente se lembrar. Nós tentamos trazer aqui um conteúdo que se refere não apenas ao que fazer com ele pessoalmente, mas institucionalmente também, né? Inclusive, num dos exemplos que o Eduardo deu aqui, por exemplo, o WhatsApp, hoje em dia ele está sendo muito utilizado para troca de informações dentro das empresas, né? Da diretoria com os seus funcionários e tudo, né? Então, tem muito de conteúdo de informação estratégica ali. E também lembrando que, muitas vezes, a direção que a gente tem a tomar pessoalmente serve para decisões institucionais também. Semana retrasada, eu tentei acessar um artigo para esse trabalho, e quando eu entrei na página da editora, o artigo estava inacessível. Eu conheci o editor, entrei em contato com ele muito mais para alertá-lo. Ele entrou em contato com a instituição responsável pela preservação ali daqueles dados. A instituição, naquele momento, não conseguiu resolver, e ele, anteriormente, tinha tomado uma decisão pessoal de preservar aquele conteúdo da instituição. E aí ele recorreu ao arquivo pessoal dele de preservação e me deu acesso ao que eu precisava. Então, as duas coisas estão entrelaçadas, né? Quando às vezes a gente fala aqui do pessoal, não é só pessoal, vale para o institucional também, né? Então, como disse o Eduardo, agora nós estamos abertos às perguntas e agradecemos muito o tempo que vocês estão aqui com a gente. Muito obrigada. Ótimo. Miguel, é com você. Obrigado, Soninha. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Andressa. Foi ótimo, foi muito ilustrativo, bastante informação. Eu acredito que muitas pessoas têm várias perguntas para tentar ver como poderemos, em certa forma, enfrentar o problema que estamos tendo, né, nesse momento da nossa sociedade, né? Ou seja, vários problemas foram mencionados e acho que muitos desses problemas precisam de ações urgentes e não apenas a parte teórica, né, digamos assim. Ou seja, existem ameaças, mudanças climáticas, e também existem problemas de preservação de instituições, né, patrimoniais que requerem fazer essa mudança para uma sustentabilidade nas áreas que elas praticam, né? Então, o que nós queríamos fazer nesse momento era abrir o debate
para que todo mundo que tiver perguntas possa formular ou possa nos passar elas, né, através do chat, e nós podemos conversar com os apresentadores de hoje. Eu anotei aqui algumas delas, sim? Uma delas é para vocês três, que seria a pergunta de, não notei o nome, mas diz que quem fiscaliza o destino do lixo eletrônico? Quem? Quem fiscaliza? Desde o descarte pelo consumidor em um ponto, né, até chegar na reta final. Essa logística reversa. O que vocês pensam sobre isso? Quem fiscaliza? Então, eu posso responder, que eu acho que tem a ver, né, com a minha parte da logística reversa. No decreto, que a gente citou bastante na apresentação, ele fala que quem vai realizar essa fiscalização vai ficar por conta do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. Além do que, eles pretendem estruturar, né, um mecanismo que vai fazer essa coleta de dados para fazer o acompanhamento de todo o processo. Então, fica aí pelo IBAMA, MMA e esse mecanismo que eles querem para controlar todo o processo, né? Controlar todos os dados. Uhum. Ou seja, na tua experiência, existe essa fiscalização? Então, como esse decreto é novo, eles ainda não criaram esse mecanismo. Então, por enquanto, quem fiscaliza é o IBAMA, é o órgão competente do CISNAMA, que seria o IBAMA e o MMA. Certo. Ótimo. Também tem outra pergunta sobre o lixo eletrônico. Fala que se a Lei Geral de Preservação de Dados não deveria proteger também esses dados, em caso eles sejam acessados indevidamente. Essa eu posso comentar um pouco. Vejam que o decreto ele andou par e passo com a LGPD. Ele já isentou, né, a empresa que vai pegar de volta o material de qualquer problema. Ele falou que é uma obrigação do usuário. Então, ele já se antecipou. Isso é uma coisa interessante, porque ele realmente tirou da empresa qualquer obrigação de LGPD. E ele fala que os dados não são retornáveis, digamos assim. Não tem como, né, o usuário comum pedir de volta. Na verdade, tem um parágrafo lá, se não me engano, é o 2º desse mesmo artigo, que fala que, num caso, digamos assim, extremo, a pessoa doméstica, né, ela pode entrar na justiça e tentar. Mas o próprio decreto já diz que não pode, né? E outra coisa interessante é que esse decreto trata de pessoas só, não trata de instituições. Então, complementando a resposta da Andressa, né, quem é que fiscaliza o descarte do lixo eletrônico em uma instituição? É a própria instituição. Também. Né? Então, você tem um conjunto aí da área de TI que se preocupa, tem, digamos assim, as auditorias internas, tem quem vai cuidar lá em cima da segurança da informação, que tem que estar fiscalizando se esse descarte é bem feito e se os dados estão sendo destruídos antes de serem reciclados. Exatamente. Ou seja, é uma responsabilidade compartilhada, né? Tanto Sim. do usuário quanto da empresa. Exatamente. A próxima pergunta é sobre como garantir a eliminação dos dados armazenados nas nuvens públicas ou nas nuvens controladas pelas instituições. Aí são duas coisas, né? A gente tem a nuvem pública é a nuvem, digamos assim, do CERP, por exemplo, ou nuvem pública é a nuvem que eu posso comprar e alocar recursos? É nas duas. Né? Vamos falar das duas coisas. Fala das duas, né? Então, e aí eu vi uma pergunta aqui no chat que eu acho que eu já posso juntar e responder ao mesmo tempo, que é em relação a fazer o imposto de renda direto no CERP, né? O que você está fazendo, no caso, né? Você está levando a responsabilidade do Estado para a nuvem. Né? E essa nuvem, como é uma nuvem pública, tem todos aqueles recursos que a gente espera que, né, que uma entidade pública tem. No caso do CERP, que trabalha do imposto de renda, ele também trata, ou ele tem responsabilidade de todos os sistemas, todos não, da maioria dos sistemas estruturantes do país, né? Imposto de renda, CIAF e outros mais, né? De saúde não, de saúde é o próprio Ministério da Saúde que tem o seu data center que resolve. Então, ele já tem uma estrutura muito boa, né? Então, eu reforço, mas sempre há um contrato entre quem usa a parte de nuvens. Se você puder e tiver uma boa parte de internet na sua casa e tiver certificação digital, é mais interessante fazer direto no CERP. Vejam que eu estou falando de certificação digital para garantir o seu acesso e para garantir também a criptografia dos dados que você vai mandar. Então, no caso, é mais interessante fazer. Porque quando a gente faz imposto de renda no nosso próprio notebook, o que você faz? Você transmite.
né? Então, você está transmitindo, vai praticamente a mesma coisa lá para o certo, né? Você só está tendo um trabalho a mais. Mas aí pesa muito a conectividade, para você não deixar passar nada. Deixa No eu te caso de uma perguntar. instituição... Desculpa, pode falar. Sim, desculpa. Eduardo, uma pergunta sobre a parte atual, né, de muitas instituições públicas que estão usando o Google Mail, Gmail. Eles estão colocando as mensagens institucionais dentro de um serviço comercial que também está armazenando essas mensagens e se compromete a guardar. Existe essa segurança de eliminação de dados armazenados nesse serviço como o Gmail para as instituições ou elas teriam que fazer alguma coisa? Olha, em relação à instituição pública, né, eu não sei te falar. Eu sei que instituição privada, muitas usam, né? Na verdade, o Google, o nosso sistema de e-mail, ele não fica mais na máquina, né? Ele está na nuvem também, né? Dificilmente alguém baixaria, digamos assim, um Outlook para a máquina para guardar todos os seus e-mails. Você já está confiando na nuvem, às vezes sem saber, né? Todos os seus as instituições privadas fazem isso. E aí, no caso, elas fazem o que a gente chama de acordo de nível de serviço, né? Que vai ser, quanto mais você, digamos assim, despende recurso financeiro, mais alto é o seu ACL, né? E ali você pode realmente pedir algum, por exemplo, tempo de resposta, tempo de backup, tempo de restauração, né? Para o seu sistema não parar. E isso existe. Mas, no final das contas, você tem que ter uma relação de confiança muito grande, né? No caso, você citou, né, do Google Drive, e se a coisa não funcionar, você vai ter que recorrer à parte jurídica. Existem outros sistemas, por exemplo, também com a Microsoft, só para a gente não ficar só no fornecedor, né? Que tem a nuvem dela e tem o Outlook também, que você também tem outros aplicativos, como, por exemplo, o 365, né? O Word, Excel, etc., o Office 365, e que ali você também faz acordo de nível de serviço, etc. e tal. Então, tudo é digamos assim, é um relacionamento comercial que você tem que fazer, né? Algumas instituições públicas têm já esse acordo e ele funciona de maneira bem interessante com a RNP, que é do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia também, né? Então, ali a RNP, ela provê, digamos assim, ela vai fazer a intermediação desse serviço, o que dá uma maior garantia também, digamos assim, na parte de segurança. Ótimo. Queria continuar tua exposição? Estás falando agora quando te interrompi. Eu acho que eu já juntei as duas coisas. Tá certo. Ok. Bom, outra pergunta. No caso dos celulares, a formatação ou a volta às configurações da fábrica já resolveriam? Sim, porque quando você volta restaura para a fábrica, você volta àquela situação de 0 e 1, digamos assim, eliminando o armazenamento do celular. E é uma solução simples e boa, né? Para mim, o ideal é você quebrar o armazenamento lá dentro, mas já resolveria, digamos, logicamente. Agora, não esqueça do cartão. Muito celular admite o cartão SD, então esse cartão tem que ser também zerado. Ou retirado, né? Na hora como que for nos reciclar. filmes, né? Nos filmes de bandidos. Certo. Bom, Andresa, uma pergunta para você. Ontem assisti um comercial de uma empresa de telefonia falando sobre o descarte dos celulares. Você acha que está começando um movimento das indústrias sobre essa questão? Sim, eu acho que, com certeza, né? Ainda mais com a instituição desse decreto, eu acho que está, sim, começando esse movimento, e não só do lixo eletrônico, mas de vários resíduos, como eu comentei, da economia circular. Eu estou percebendo essa maior preocupação da população em ter esse olhar mesmo para onde está indo os nossos resíduos e o que deve ser feito com eles. Então, não só nos eletrônicos, mas também com os outros produtos. Eu acho que sim, Gabriela, né, que perguntou. Eu acho que com certeza estamos vendo esse movimento acontecer. Ótimo. E também da Gabriela para a Sônia, como mudar essa cultura de guardar tudo sem seleção, principalmente nos arquivos pessoais? Eu acho que, de certa forma, eu falo que nessa pandemia eu me descobri um pouco acumuladora e muito ligada às coisas que às vezes já nem me lembrava que tinha, né? Desde março do ano passado, nossa família está em casa, meus filhos estudando em casa, eu e meu marido trabalhando em casa, enfim. Então, a gente passou a olhar
muito internamente, né? Eu acho que uma das formas começa na nossa conscientização, né? Que é um pouco do que a gente está tentando fazer aqui. Às vezes a gente não tem essa consciência, não para pensar, refletir sobre isso, né? Nós três aprendemos muito fazendo esse trabalho, coisas que a gente não pensava, não lembrava, não refletia, né? Então, eu acho que um primeiro passo é esse da conscientização. Outra coisa é ir fazendo essa seleção no momento em que as coisas vão chegando, que é uma coisa que eu tenho tentado fazer, né? Principalmente no WhatsApp, até no da empresa mesmo, né? Muitas vezes eu favorito algumas mensagens, porque eu acho que elas vão ser importantes, como informação e tudo. Depois eu paro, quando às vezes eu dou uma olhada nas mensagens anteriores, às vezes eu vejo que aquela informação já não serve mais, né? Ela tinha uma coisa importante para um momento, então é importante a gente, a todo momento, no momento em que recebe, fazer e volta e meia olhar para trás, né? E eu acho que, finalmente, é criar o hábito, é sempre criar o hábito em relação a isso. Perfeito, ótimo. Também, não sei se é um comentário, mas disse que existe hoje uma grande gama de software e equipamentos que permitem a recuperação de dados que foram apagados. Um acesso a um servidor que está no mercado secundário pode ser facilmente recuperado esses documentos. Vocês têm algum comentário sobre isso? Sim, é o que a gente chama de, assim, na parte de segurança técnica, né? A gente chama de material ferramentas de forense, né? Uhum. Existem, inclusive, pastas, lembra até aquelas pastas 007, né? Que você chega na organização para poder recuperar os dados, né? Dos HDs, etc. Tirar uma imagem daquilo ali para poder trabalhar e ver como é que o ataque se desenvolveu, como é que o incidente aconteceu. Lógico que isso é da parte do bem, né? Isso é uma coisa normal de se fazer na área de segurança, mas também você pode fazer o contrário. A pessoa do mal, ela pode, encontrou um HD, encontrou um pendrive, ela pode usar essas ferramentas para recuperar. E aí reforça aquela parte da quantidade de passagens, porque às vezes você, para não perder tempo, não, vou só sobrescrever 2, 3 vezes, né? E aí não funciona, porque tem, assim, como é que eu vou te falar? É uma balança, né? Cresce a quantidade, a maneira como você vai sobrescrever e vai deletar, mas também cresce as ferramentas para você recuperar. E antigamente essa maleta, que eu me lembro, quando comecei nisso, era uma coisa caríssima, você tinha que importar. Hoje em dia é muito mais fácil recuperar, né? Isso porque o comentário aqui, acho que foi do Luiz Felipe, ele colocou LX e Mercado Livre. Se você for na Dark Web, você tem material de excelente qualidade também por preço pequeno. Certo. Bom, aqui temos uma pergunta do Daniel, da UNAM, do México. Ele fala sobre a segurança da informação, né, e da preservação dos dados, que se é possível utilizar os serviços da nuvem como meio de preservação. Ele está perguntando, né, se é possível utilizar os serviços da nuvem como meio de preservação. Se existe essa lei que permita ou impeça o uso da nuvem para a preservação da informação que pode ser de tipo confidencial ou que contenha dados pessoais. Ele está querendo saber sobre o do Brasil, se existe essa tendência, assim, de utilizar serviços de nuvem como meio de preservação. Vocês que acham? Na lei, na lei se menciona a preservação digital? Não, nesse decreto não. Nem no decreto de proteção de dados também eles falam, eles não usam o termo preservação. Assim, experiência na área de TI, né? Não vou dar uma resposta objetiva ao que ele está perguntando. Entendo. Mas você pode colocar na nuvem o que você quiser. Você tem várias formas de trabalhar com a nuvem. Desde, digamos, do armazenamento, que é o mais simples, que a gente vê nos nossos e-mails e tal. Você tem rodar aplicativos na nuvem, inclusive aplicativos mobile, né, de telefone celular, para que o processamento não seja no seu data center, no seu CPD da sua instituição, e possa ser lá fora. Como também você tem que levar toda a parte você pode usar todo o equipamento da nuvem, né? Lembrando que a nuvem, os data centers, eles são gigantescos, né? Eles têm uma capacidade de processamento compartilhada muito forte, de armazenamento também. Então, é mais econômico até para a natureza que isso seja feito em nuvem, né? Porque a gente percebe hoje em dia uma grande tendência é que os data centers eles sempre estão procurando lugares
em que haja facilidade de dissipação de energia. O problema não é o processamento em si, mas o calor que esse processamento, esse armazenamento faz. Então, são escolhidos lugares mais frios, etc. e tal, que tem uma variação térmica menor. E, hoje em dia, quando você compra um computador, você monta o seu grid, digamos, na sua instituição, a preocupação maior é com a parte de refrigeração. Mas, voltando ao que ele perguntou, eu, assim, tecnicamente, eu não vejo problema de sistemas de preservação ficarem na nuvem. Mas eu não conheço, assim, nunca trabalhei com eles diretamente. Certo. Bom, Andresa, queria te falar exatamente sobre essa preocupação que você colocou, né? Que já existem quase 45 milhões de toneladas de métricas, né? De lixo eletrônico no mundo. Isso aí podemos dizer que estamos, em certa forma, dando um desafio, um dos maiores desafios da nossa sociedade atual, né? Na tua opinião, assim, mais prática, qual seria uma das formas mais práticas de chegar, ou nos aproximarmos a um lixo zero, tanto doméstico quanto de trabalho? Ótima pergunta. Como até coloquei na apresentação, uma das técnicas assim que a gente consegue chegar no lixo zero seria através da economia circular, e um desses mecanismos é a logística reversa, que é isso de você retornar aquele produto que você já fez o uso, você retornar para a indústria. E você reciclar, reutilizar, e até aqueles que você não consegue mais fazer a reciclagem. Hoje em dia já temos as tecnologias para fazer, por exemplo, energia elétrica e combustível. Então, através desses mecanismos de logística reversa, a gente consegue chegar no lixo zero. E, claro, primeiramente, a gente tem que passar pela conscientização, pela educação ambiental, reduzir, melhorar a nossa forma de consumo, né? Que hoje em dia a gente tende a consumir muito, a gente precisa entender que não é assim, a gente precisa reduzir nosso consumo e fazer um consumo consciente, né? Também consumir materiais que você saiba onde eles vão parar depois, que você tenha essa consciência de que você está consumindo um produto que vai receber um tratamento ambientalmente adequado, né? Então, eu acho que passa por tudo isso. E complementando aqui que a Juliana falou, né, do lixo eletrônico e de resíduo eletrônico, realmente a PNRS ela faz essa distinção, e para quem não sabe também, lixo, né, a gente chama lixo aquilo que você não tem mais nenhum potencial de aproveitamento, e resíduo é o que você consegue reaproveitar. Então, sim, muitas vezes na minha fala lá eu falei resíduo eletrônico, porque a gente consegue reciclar. Então, você chama de resíduo, lixo é aquilo que não dá mais. Só que, popularmente, né, a gente usa o termo lixo eletrônico. Então, por isso que a gente trouxe como nome que, popularmente, lixo eletrônico, e porque o lixo digital que está incluso aí dentro, aí sim é lixo, porque a gente vai se desfazer. Então, só fazendo esse adendo aí. Completando, completando o que a Andressa falou, né, do que a Juliana apropriadamente nos trouxe, Juliano, nós tivemos algumas discussões, inclusive, por exemplo, para montar o título do nosso trabalho, né? Nós ficamos lixo eletrônico, lixo digital, qual a diferença de um para o outro, né? E até essa questão mesmo que você levantou do lixo ou resíduo, né? Por que nós utilizamos essa palavra? No caso do lixo digital, a gente encontra na literatura, inclusive num dos artigos muito importantes para esse nosso trabalho, que é do professor Humberto Inarelli, a quem eu agradeço, que está participando aqui com a gente, mandei um convite para ele muito gentilmente, embora muito atarefado, está aqui com a gente, participou, mandou pergunta, agradeço muito. Então, esse termo lixo digital está sendo usado na literatura. Então, nós quisemos utilizar a nomenclatura lixo eletrônico também para dar uma continuidade nessa ideia,
usar um pouco esse marketing, né? Utilizando essa mesma palavra para os dois sentidos, né? E quando a gente estava montando o nosso título, até o Eduardo falou, nossa, mas discutir a diferença de eletrônico e digital dentro da ciência da informação é meio que discutir a diferença de dados, informações, enfim. E aí a gente acabou de uma maneira um pouco despretensiosa utilizando, mas obrigada por ter feito essa ressalva. Muito obrigada. Ótimo. Então, Soninha, essa parte também que nos interessa muito na área da informação, né? Ou seja, nós temos que pensar nas recomendações para as organizações que têm suas práticas atuais, já, instituições de informação, né? Arquivos, bibliotecas, né? Elas já têm práticas de seleção, elas já têm formas de capturar imagens, vídeos, áudios, né? E criação de metadados. Mas, como o Eduardo mencionou, acho que não me lembro ter ouvido muito em biblioteconomia sobre plano de descarte. Você tem alguma ideia como seria um plano de descarte de material eletrônico? Esse é um tema realmente muito amplo, né? E eu vejo que, na prática, no dia a dia, a gente profissional da informação se detém muito mais na aquisição do que no descarte. Talvez até como um pouco um reflexo do pessoal também. E no caso das instituições, o descarte é um momento, entre aspas, até perigoso. Perigoso no seguinte sentido: a empresa alocou um recurso para a compra daquele material. Então, no momento de descartá-lo, o profissional tem que ter muita consciência do que vai ser descartado e como, obviamente, também, porque depois tem que prestar conta para a instituição de por que aquilo foi descartado. Uma vez eu tive uma experiência trabalhando num local, a diretora me pediu para fazer descarte de um tipo de documento. Quando eu fui avaliar o que ela me pediu e como aquele descarte poderia ser feito, eu fiz algumas adaptações no que ela me pediu. E depois o resultado acabou atingindo uma parte maior do acervo do que, inclusive, do que eu esperava e do que ela esperava também. E depois nós tivemos que conversar, né? Ela veio me questionar por que aquela quantidade tinha sido descartada. Então, eu acho que tem tantos envolvimentos no descarte que às vezes a gente acaba parando um pouquinho antes. Para a seleção não tem tanto, às vezes é mais fácil a gente comprar do que se desfazer, né? Exatamente. Sim. Eduardo, você mencionou o plano de segurança da informação, de informações, né, das instituições. Existem alguns modelos para esse tipo de descarte eletrônico já que podem ser usados pelas instituições de memória? Miguel, eu recebi essa mesma pergunta semana passada de uma instituição, coincidentemente. Eu não conheço e andei pesquisando, digamos assim, um padrão. Para a política de segurança, né? Porque existe a política de segurança da informação e a política de segurança institucional. Para a política de segurança institucional, em que você vê toda a instituição, desde a parte física, né? Passando pela TI, pessoas, acesso, etc., existe vários, e é até obrigação de fazer, pelo menos na administração pública federal. Para a política de segurança da informação, também. Né? Essa ideia de fazer, digamos, um apêndice, um anexo em relação ao plano de descarte de mídia, ela é um pouco pessoal, digamos assim, que é uma coisa que eu estou até introduzindo na instituição que eu estou trabalhando agora, porque eu não conheço uma formalização, digamos assim, um padrão. Né? Por que eu acho que também não tem? Primeiro, que é um assunto um pouco recente, e segundo, que varia muito do tipo de equipamento que cada um usa e do objetivo da instituição. Né? Porque, dependendo do objetivo da instituição, ela vai valorizar mais, digamos assim, a eliminação de determinados dados do que de outros. Né? Então, realmente, é uma coisa que eu estou começando a estudar agora. Como fazer um plano de descarte, digamos assim, geral, eu não conheço. Não, você tem toda a razão, é um assunto muito novo. Aqui também no grupo de pesquisa temos um grupo de estudo sobre preservação de correio eletrônico
E também estamos vendo exatamente essas partes que você mencionou, né? A parte da ferramenta, né? Da solução que se usa para o e-mail. Até que ponto ela realmente favorece ou não a prática de arquivamento seguro e preservação das mensagens. Então, existe uma dependência muito grande da tecnologia, claro, né? Mas também da gestão, da forma como a gestão dessa informação foi proposta, né? Então, isso acho que está tendo uma demanda muito grande de vários setores da sociedade que estão produzindo diferentes tipos de acervo eletrônico e não sabem o que fazer com eles no final das contas, né? Eu vejo isso muito, eu guardo muita coisa no Dropbox, mas também o Dropbox não me atende completamente, às vezes duplica as coisas que eu enviei, e eu agora tenho que apagar umas coisas que eu não mandei para duplicar. Enfim, são coisas que tanto no nível pessoal quanto no nível institucional, teríamos que ter umas guias, teríamos que ter algum tipo de boas práticas que seriam acompanhadas, né? Eu estou vendo também um comentário do professor Inarelli, sim, sobre esse uso da nuvem, que ele deveria ser, sim, considerado nas práticas de preservação digital. Estou totalmente de acordo com ele. Muitos exemplos que já temos no exterior, né, completam no ciclo da preservação digital uma guarda, um armazenamento em nuvem, pode ser temporário, enquanto se procura ou enquanto se consigue fazer todo para outro sistema de guarda permanente. Isso acredito que vai ser uma prática também em breve, né, para várias instituições. E não sei se temos mais perguntas, estou vendo aqui no final, acho que não temos mais perguntas. Bom, vocês poderiam, não sei, fazer algum comentário mais, não sei o que vocês pensaram nesse aspecto de discussão que temos aqui, né, sobre o acordo comercial, a responsabilidade do usuário, da empresa. O que vocês pensam sobre isso? São pensamentos finais, quase, né? Assim, acho que como... Opa, desculpe, Sônia. Assim, não, porque ele tocou no assunto que eu me lembrei aqui. Quando você faz o contrato para a utilização de nuvem, de instituição, de empresa, está tudo meio documentado, etc. e tal. O usuário, nós, usuários comuns, é uma coisa curiosa que a gente não lê, não costuma ler o acordo que você está fazendo com aquela empresa, no caso da nuvem. Eu acho que ninguém nunca leu aqui um acordo com relação ao Google, né? E eu não sei exatamente agora, essas últimas 2 semanas, mas estava bem claro ali que quando você usa o serviço de nuvem da Google, pode ser, no caso, o Drive, pode ser o Gmail e tal, nós, pessoas comuns, né, usuários comuns, ali diz que os dados não são seus. Eu estou simplificando, estou resumindo. Desculpe eu acho que eu não li essa parte, eu estava assim, óculos. Pois assim, resumindo bem, pessoal, estou sendo bem simples, né? Diz ali que os dados não são seus. Quando você aceita aquilo ali, você está compartilhando aquilo com o Google. E ele tem, digamos assim, uma liberdade para usar os dados, né? Isso acontece muito quando você vai fazer aqueles formulários de pesquisa, né? Você vai fazer uma pesquisa e você usa o formulário da Google. Compartilha. Lembra disso, Sônia, na tese e tal? Você tem que usar um outro modo, porque você está abrindo seus dados que estão na sua pesquisa, que são confidenciais até que você comunique, né, a tua pesquisa. Então, assim, um último lembrete seria atenção a esses acordos que você faz quando você coloca os seus dados na nuvem. A instituição é outra coisa, né? São acordos formalizados, né? Exatamente. Pronto. É só uma... A Gabi está dizendo que ela está pagando para ser usada pelo Google. Tudo bem, Gabi. Que triste realidade, mas tudo bem. Sônia. É uma coisa que eu me lembrei, né? Alguém perguntou sobre a coisa do descarte, né? Vou dar, assim, rapidamente 2 exemplos em nível físico e digital, né? Com relação às editoras, bom, primeiro, em relação ao descarte, como a Andressa falou, a gente tem que ter sempre um uso consciente, uma aquisição consciente de qualquer coisa que seja, né? E aí eu vou dar 2 exemplos bem rapidinhos. As editoras, quando eu falei de exemplo dos portais de periódicos, né? As editoras, muitas vezes, a gente, como adquirindo aquele serviço junto às editoras, a gente pretende comprar determinados conteúdos.
elas, editoras, por interesses próprios, muitas vezes, ou de divulgar um conteúdo que está tendo pouca divulgação, ou de nos acostumar, nós donos dos portais e nossos usuários. Então, para nos acostumar com outros conteúdos, muitas vezes, como eu falei, eles colocam ali naquele pacote e disponibilizam gratuitamente. Se está gratuito, geralmente a gente aceita. E ali a gente vai começando a acumular uma série de coisas nos nossos sistemas que, às vezes, estão fugindo dos nossos objetivos como instituição. Eu dei esse exemplo quando eu falei do idioma, mas não só o idioma, o próprio assunto, enfim. Então, esse é um exemplo do que muitas vezes é oferecido em excesso e que nós temos que tomar cuidado. Um exemplo oposto de como minimizar essa questão do descarte. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Japão, que é um dos países exemplo em termos de descarte correto, de pouco lixo, de formação de pouco lixo, e aí vou dar um exemplo de lixo físico, né? A gente estava num determinado local e a gente estava na hora do almoço, nós consumimos uma coisa, eu e meu marido, e na hora de jogar fora aquela embalagem, a gente comprou e foi andando. Quando nós fomos jogar fora, nós tentamos jogar fora no lixo na frente de onde nós estávamos, né? Da loja na frente de onde nós estávamos. E a japonesinha, muito educadamente, falou, e a gente não sabia. Ela falou, olha, aqui no Japão você descarta onde você comprou. Então, ali no caso daquele local de consumo, eu teria que voltar onde eu comprei para descartar ali. E eu fiquei pensando, né? Isso é toda uma mudança de consciência. Não apenas quem está oferecendo ali onde eu comprei tem que mudar a consciência no sentido de me oferecer embalagens que sejam ambientalmente bem descartáveis, digamos assim, poucas embalagens, de modo que eu venha a descartar muito menos, e lá no final do processo, isso também acaba gerando em mim uma consciência diferente sobre o descarte. Já que eu vou ter que descartar onde eu comprei, fica chato chegar e jogar muito lixo ali, né? Então, eu acho que é todo um processo, é todo um ciclo que tem que ser feito. E eu dei 2 exemplos, né? Institucional, pessoal, digital e físico, que eu acho que passa muito por isso tudo, né? É uma consciência muito ampla que a gente tem que desenvolver em relação a tudo isso. Complementando, Sônia, que você falou que lá no Japão isso já está enraizado lá no ensino. As crianças, desde pequenas, aprendem a como fazer esse descarte correto e eles não aceitam, por exemplo, você jogar errado. Se você chegar e jogar numa lixeira errada, você falou esse do restaurante, mas lá também eles têm a lixeira lá de separação e todo mundo separa item por item, eu jogo plástico no plástico, vidro no vidro. Eles fazem a segregação na origem, que também é isso, uma das coisas que mais contribui para a coleta seletiva é você já entregar eles separados na origem, do que você chegar lá na cooperativa com tudo misturado e ainda ter que fazer essa triagem. Nisso você já perde muita coisa, porque você já misturou. Mas o Japão é um caso muito interessante por causa disso, e desde as crianças isso já está na cultura deles, né? A gente precisa tornar isso uma cultura, que no Brasil a gente não tem essa cultura, né? Exatamente. Ainda. Não, exatamente. Eu acho que muita coisa está sendo proposta em países asiáticos que estão considerando como problema que tem que ser solucionado logo, porque vai trazer consequências muito grandes, se não pensamos neles agora. E especificamente nas estratégias que envolvem a preservação digital, né? Elas estão também dentro desse processo de consciência, de conscientização da sociedade, né? Porque a preservação digital, ela continua agora sendo, ou perdão, começou já a ser assim considerada um problema social e não só apenas institucional, e isso é muito bom, né? Mas essa problematização, ela tem que ser centralizada, né? Em que temos que superar toda a falta de conhecimento das instituições sobre as estratégias de preservação digital, que temos que pensar em qual é o tipo de vida que queremos, ou vida no sentido de longevidade dos dados que precisamos para o futuro, né? Esse suporte tecnológico que temos que
que ter para isso, se os repositórios digitais, por exemplo, eles estão considerando também que eles têm que ser, de certa forma, sustentáveis ecologicamente, né? Temos muitos desafios por frente, né? Mas aqui, no caso específico da Cariniana e das propostas que nós temos, né? Eles vão muito nessa parte técnica, sim, que é a parte dos metadados, né, de preservação, que podem nos dar uma resposta, uma ajuda bastante grande, tanto na forma de como devem ser armazenadas essas informações, a documentação necessária para essa preservação, e também em que vamos fazer com os resíduos, né? Não são lixos, sino com os resíduos. Se eles, tanto resíduos de informação como resíduos físicos, né? Se eles vão nos dar uma ajuda para que no futuro, as futuras gerações, elas possam também ter uma certeza de que esses documentos, esses recursos são autênticos, né? Eles foram bem gerenciados, tem toda a parte de proteção de direitos, né? E acho que por isso precisamos continuar estudando, né? Precisamos continuar aprendendo mais com os exemplos, com tudo o que temos como experiências de várias instituições no mundo, né? Então, eu queria dar apenas as últimas palavras para vocês, os últimos minutos para vocês falarem sobre o que vocês propuseram hoje e o que vocês gostariam de que fosse feito no Brasil. Bom, eu queria agradecer a participação de todos. Eu estou chegando ao final muito feliz, né? Quando a gente trouxe as análises finais, eu falei que um dos nossos objetivos com esse trabalho foi tirar da zona de conforto. E eu acho que nós conversamos amplamente sobre muitos assuntos aqui, né? E eu acho que foi muito interessante. E da gente lembrar que, muitas vezes, quando a gente fala em nível pessoal, ele também pode ser levado para a instituição. E a preservação é o que o Miguel falou agora por último, né? Ela tem a ver com a vida no nosso dia a dia, né? Lá num dos primeiros slides, quando eu falei a respeito da manutenção, a preservação ligada à memória da humanidade, a manutenção da memória da humanidade, quando a gente pensa nisso, a gente tem muito que se questionar a respeito de tudo, a respeito do que a gente seleciona, a respeito do valor daquele nosso acervo, do que a gente está formando ali de acervo, de profissionais, o que a gente está entregando para os nossos usuários, como descartar, né, que a gente tem visto, a gente viu aqui que tem descartado talvez, ou pelo menos refletido, né, sobre o descarte menos do que sobre a seleção. Então, o tema é muito amplo, e uma coisa que me deixa muito feliz é que nós utilizamos a metade do tempo expondo e a metade do tempo conversando, que eu acho que é um acréscimo excepcional para esse momento que a gente vive de palestras online. Muito obrigada. Ao contrário, obrigado a vocês, Aninha. Sim, André? Eu acho que a Sônia já apontou muito bem, né? Tudo, a gente está muito feliz com o que a gente conseguiu trazer com esse webinar, e eu só queria também agradecer a todos os presentes e também agradecer o convite, a oportunidade de participar desse webinar. Muito obrigada, gente, a todos. Obrigado a você também. Foi a primeira vez que a gente se encontra também por aqui, né? E acho que não vai ser a última, com certeza. Meu sonho é fazer uma sacolinha de lixo por mês. Vamos ver se consigo. Olha aí. Eduardo? Bom, como elas já agradeceram bastante, né? Eu queria, assim, eu achei a oportunidade ímpar, porque a nossa área era de segurança, né? E toda vez que a gente consegue falar de segurança e, de certa forma, buscar sensibilizar, né, isso me deixa muito satisfeito profissionalmente. E não é só a parte de segurança institucional, mas pessoal também. Então, a gente vai, digamos assim, colocando mais um tijolinho na cultura de segurança que todo cidadão tem que ter, né? A segurança dele pessoal, a segurança dele da família, institucional, da região, do país, etc. Então, isso me deixa muito feliz e eu agradeço essa oportunidade. Lembrando que preservação também tem que andar junto com segurança. Há um sobreamento, vamos explorar isso aí e eu estou à disposição de todos.
Ótimo, que bom, você falou a palavra certa no final, disponível para a gente, porque acho que seria muito interessante para todos ver talvez uma aula prática, né, de uso desses softwares, essas ferramentas que você mencionou, porque muitos de nós não sabemos realmente como apagar tudo. Não que queremos apagar tudo, mas é parte de nossos direitos também, né, ter um esquecimento na memória do que não queremos. Mas tudo bem. Então, mas a mim somente fica, o resto falar para vocês muito obrigado, obrigado a todos pelas perguntas também, acredito que tivemos bastante informação, muito material para pensar, para meditar e reflexionar sobre o que fazemos com todo o que nós produzimos, tanto físico quanto digital. Ok? Então, obrigado de novamente, esperamos contar com vocês nas próximas atividades da Cariniana. Obrigado, hein? E um abraço a todos. E o vídeo desse webinar estará disponível hoje à tarde no canal da Cariniana no YouTube. Okay? Obrigado. Nós Tchau, te agradecemos. Um abraço. Até Até logo. Boa semana. Boa semana também.